Boa noite a todos. Boa noite a todos. Né? Perguntando se estão me ouvindo bem. Então, boa noite, Andressa, Sara. Boa noite, Tomás, Roberto, Ademilson. Okay. Me ouvem bem? Me ouvem bem aí? Perfeito? Tranquilo. Então vamos, né? Vamos dar início. Daqui a pouco também vai começar a chegar mais gente aí. Eu já distribuí, aparentemente são 10, né? São 10 alunos. Mas como esse curso a gente vai estar com a inscrição aberta até depois do carnaval, até dia 28, então pode ser que mais gente deve entrar. E aí faremos em algum momento a reposição dessa primeira aula aqui. Tá? A gente faz uma reposição. Deixa eu ver aqui no Zap se tem gente. Uhum. Ok. Ok, pronto. Ativado aqui. Bom, então vamos ativado aqui. Ajeitar o telefone. Pronto. Bom, então nós estamos começando, né, esse curso, né, que a gente vai tratar aqui dessa arte mágico-religiosa, né, do Antigo Egito, e nós vamos relacionar isso com as chamadas práticas queméticas. Na verdade, né, essa questão do quinetismo e do simbolismo. Então, a gente vai trabalhar essa questão simbólica, né, que aparece na arte, como isso aí foi desenvolvido pelos egípcios. A gente não vai seguir um caminho da história da arte, porque os estudos da egiptologia e dos pesquisadores de arte, né, egiptólogos em egiptologia, eles apontam uma característica que a gente não vai encontrar na história da arte. Tá? Ou, pelo menos na graduação da história da arte, mesmo em dissertações eu não conheço, de tese eu não conheço. Tá, ok? Até porque a área, né, de arte não trabalha muito isso. Então, na verdade, uma série de pesquisas voltadas para a arte, elas são de egiptólogos ou de historiadores, antropólogos, ou mesmo professores de arte, mas que estão dentro do campo da egiptologia. Tá? São as principais obras. Então, caso vocês queiram expandir isso, né, vai se expandindo dentro do campo da egiptologia e não do campo da história da arte. Tá? Gombrich foi um dos poucos que fez umas assertivas bem interessantes, né? Mas ele tem um livro geral, né? Vamos dizer assim. Então dedicou uma parte, mas outros textos, mesmo em português, eu não conheço, ou em outro idioma, eu não conheço dentro do campo da arte, né? Pela história da arte, tá bom? Então, e a questão quemética, né, vamos dizer assim, é uma questão que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque, na verdade, o quimetismo, que são o uso das práticas mágico-religiosas do Egito Antigo, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, né? O quimetismo nada mais é do que, né, o uso da ciência para legitimar uma prática mágica religiosa, ou seja, legitimar uma prática religiosa.
coisa inusitada, né, mas é verdade. Então, quemetismo sem egiptologia não é quemetismo, é outra coisa. Tá? É esoterismo, né, a ciência do culto, a sociedade secreta e tal, mas não é. Tá? Não é. Não é, não é o quemetismo, não é a prática, vamos dizer assim, mais original possível. Tá? Então, alguns elementos que nós estamos trabalhando aqui são elementos que vão estar presentes nas práticas queméticas, vamos dizer assim. Tá bom? Então, na verdade, o curso tem uma linha aí, acadêmica, no sentido de colocar os autores, as técnicas, né, e tem uma linha também, né, dentro do campo da espiritualidade, aí do estudo do contemporâneo, né, do uso dessas práticas como culto, né, e esse campo na espiritualidade mais oculta, desse simbolismo de cores e né, de elementos do Egito Antigo que estão presentes na arte, que a gente olha e às vezes não percebe, tá bom? Então vamos dar início aqui. Apareceu um erro aqui no servidor. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo o chat? Porque aqui na minha cópia aqui, né, apareceu aqui uma espécie de um erro do servidor aí, né? Tranquilo? Tá? Tá tudo tranquilo? Sim? Tá, beleza. Boa noite, Leandro. Boa noite aí, Andressa, Fernanda. Tá? Vamos lá. Boa noite, Fabiana. Tá bom? Então vamos começar aqui, tá ok? É porque hoje eu tô vendo que está dando uma estabilidade no YouTube hoje, né? Com as coisas que eu estou vendo aqui, elas estão saindo do ar e voltando. Aí aparece para mim, eu tenho uma outra telinha aqui, é assim, o servidor, né? Deu um piripaque no servidor, uma coisa assim, tá bom? Então vamos lá. Bom, propaganda, vamos fazer uma propagandazinha, né? Né? Nós vamos fazer mais cursos, né? Alguns cursos vão ser gratuitos por conta os cursos no canal eles serão gratuitos quando eles forem, quer dizer, os cursos que são promovidos pelos núcleos de pesquisa da UF, né, que é o NEMAT, né, eles vão ser sempre gratuitos. Os cursos que são em parceria, né, com outras instituições, é o caso aqui, né, do projeto Quemetismo Brasil, e um outro que vai ser feito, né, com o Círculo de Brigante, aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, né, então eles vão ter o custo. A ideia é que assim, a ideia sempre é que os membros, né, sobretudo chamados os amigos de Horus, eles vão ter descontos nesses cursos, como aconteceu nesse curso aqui primeiro, tá? Então, desconto, o curso original é de 49, né? E o amigos de Horus ele ficou por R$19. Assim como também a gente vai começar a ver descontos em publicação, quer dizer, na verdade, um livro que eu lance, por exemplo, né? Os membros do canal, né, em determinado nível do mesmo canal vai ter um desconto na adquirir o livro, uma coisa assim, ou de outros colegas da egiptologia, né, ou da história antiga, que por acaso, né, por acaso não, façam o lançamento do livro, ou passem, né, de uma certa forma, a vendagem do livro por aqui, pelo nosso canal Antiguidade Paradigma, tá bom? Então, esse curso aqui, ele é, na verdade, uma promoção lá do projeto Quemetismo Brasil com o canal, né, que é o canal Antiguidade Paradigma, tá bom? É um curso, então, de 30 horas, tá? Ele, quem for usar para horas acadêmicas, né, tem que verificar lá como colocado lá no início, né, lá na página, verificar a sua instituição de ensino superior se, né, o curso atende, né, normalmente atende, okay? Mas se atende aí os requisitos para as atividades complementares, ok? A gente está ventando muito aqui no Rio, na região que eu estou, né? E aquelas chuvas no final da. Se por acaso der um apagão aqui, a gente volta, tá ok? Eu tento voltar, tá? E se eu não conseguir voltar, a gente, né, acabar a luz, alguma coisa, a gente, né, segue, né, depois aí do carnaval, tá bom? Vamos lá então.
Bom, então vamos começar a passar aqui. Primeira coisa, o que pretende aí esse curso, né? Uma discussão historiográfica, a partir aí dos estudos, das citações de especialistas, né? Uma análise de parte das técnicas utilizadas na pintura e da arquitetura, tá? Trabalhando com pintura e arquitetura. Né? Uma análise, né? Uma análise da iconografia a partir das práticas mais religiosas. Então, aquela coisa, a gente faz essa ponte entre o mundo acadêmico, né, e esse mundo mais espiritual. Por quê? Porque o quemetismo tem sido algo que tem crescido, né, no mundo contemporâneo, mas mesmo assim a arte mágico-religiosa egípcia, ela, na verdade, do século XVIII para cá, ela foi sempre uma base para sociedades secretas, uma base para místicos, esotéricos, ocultistas, né? Então, para vocês terem uma ideia nesse aspecto, tá? Bom, na história da arte nós temos aí, né, algumas colocações. Então, o livro que é muito comum, assim, fácil, né, de encontrar até no PDF e tal, é a Iniciação à História da Arte, onde, né, o Johnson, né, assim, eles colocam alguns elementos sobre o Egito. Então, a invenção da escrita foi uma realização indispensável, sim, originária das civilizações históricas do Egito e da Mesopotâmia. Perfeito. Né? Até a escrita egípcia é uma arte, vamos dizer assim. A civilização egípcia tem sido há muito tempo considerada a mais rigorosamente conservadora que se tem notícia. Na verdade, a arte egípcia oscila entre o conservadorismo e a inovação, mas nunca é estática. Esse é um ponto importante porque a primeira olhada, uma olhada, vamos dizer assim, uma visão, ampla visão sobre a arte egípcia, a gente vai pensar que ela tem um cânon, né, muito rígido, com poucas mudanças. Sim, é verdade. Tem um cânon muito rígido em relação às outras artes. Entretanto, tá, as mudanças elas são perceptíveis e muito perceptíveis. Então, os egiptólogos, às vezes, conseguem, né, justamente por causa dessas mudanças, mudança no padrão de cores, mudança a, não é na estética, não, nas proporções do corpo, né? Ou mesmo no desenho, algumas mudanças, elas passam não é no desenho, né? Exato, é no desenho, mas no sentido, né, da, da produção da arte como um todo, né? A gente consegue datar, mostrar assim, olha, esse material aqui, essa parede aqui é da 25ª dinastia, não, essa aqui já é da quarta, consegue se perceber. Então ela não é tão estática quanto se pensa. Em primeiro momento ela parece, né, mas ela não é tanto assim. Tá? O Gombrich, então, ele vai colocar, nesse debate de história, né, ele vai colocar uma coisa, vai colocar algo que é bastante interessante. Né? Então, na história da arte, Gombrich, que é um clássico, né, ele coloca o seguinte: o mais importava não era a beleza, mas a plenitude. A tarefa do artista consistia em preservar tudo com a maior clareza. Então, essa é uma ideia que havia uma beleza, mas a ideia de preservar as coisas com clareza. Como isso? Né? Tudo tinha que ser preservado a partir do seu ângulo mais característico. Ora, e o que significa isso? Vamos pensar que nós estamos trabalhando, né, em duas dimensões. A sociedade, aparentemente, na pintura, né, não vou dizer se eles não conheciam ou não, mas a noção de profundidade, né, o ponto de fuga, aquele ponto, né, lá, não aparece na iconografia. Isso a gente vai encontrar na arte, ou na arquitetura. Mas na pintura, né, na iconografia, de modo geral, esses elementos não aparecem. Então, na verdade, a pintura, né, vamos dizer assim, era chapada. Era chapada. Então, você tem três dimensões em duas. Então, na verdade, tudo tinha que ser apresentado a partir do seu mais característico. Então, o ângulo de maior dimensão, de maior importância, é isso que vai aparecer. Por isso que a gente tem a arte egípcia daquele formato, né, que é um formato singular, não? Que, na verdade, você não só encontra no Egito, né, vai encontrar também na sociedade minoica, tá? A cidade de Tera, você encontra com algumas diferenças, né?
o que parece denotar que os minoicos tiveram contato com a arte egípcia, ou então desenvolveram, né, essa arte da mesma forma que os egípcios. Mas é muito parecido, tem essa coisa da coisa chapada, né, da, sobretudo do corpo, ele vai ser encontrado isso vai ser encontrado também na arte minoica, que são contemporâneos, né, os egípcios e os minoicos tinham até relações comerciais e tal, tá? A arte minoica, então, quer dizer, é Creta, né, a ilha de Creta, né, é uma sociedade chamada sociedade palaciana, né, e é uma sociedade que tinha um requinte de arte, de um modo geral, uma arte mais geométrica e abstrata, mas também tinha um outro lado, uma arte muito carregada, vamos dizer assim, de elementos animais, mas de modo geral marinhos. E aí, quando na representação dos sacerdotes, das pessoas, a gente vê uma aproximação com a arte egípcia. Tá bom? E aí vamos continuar, né? Sabemos, porém, que as pirâmides tinham, de fato, importante prática aos olhos dos reis e dos seus súditos. Tá? Então, na verdade, ele coloca um outro elemento muito rapidamente, né? Sabemos, porém, que as pirâmides tinham, de fato, importância na prática, né, aos olhos dos seus reis e dos seus súditos. Na verdade, que eram expressões de poder. Ok? Então, Gondrich ele vai tocar mais profundamente nessa área da egiptologia. Okay? Isso é bem interessante, esse aspecto, porque eu acho que ele da área da história da arte é o que mais parece ter capturado, né, vamos dizer assim, a, a estrutura de arte, né, o cânon artístico, né, vamos dizer assim, o padrão egípcio antigo. Bom, e aí então a gente passa por alguns pesquisadores que aí são pesquisadores, né, aí já entramos no campo dos egiptólogos, né, e historiadores da arte, mas mais egiptólogos, antropólogos e historiadores, que vão trabalhar, que vão fazer esse debate, né, sobre a arte. Então, o que chamamos de arte, né, nesse aí, no caso, esse livro, né, The Art of Ancient Egypt, da Edith Watts, né, o que chamamos de arte egípcia foi criada para propósitos mágicos religiosos. Isso é uma característica que a gente percebe que ela tenha essa noção. Há uma noção descritiva da arte, mas essa arte, ao que parece, ela ganha força primeiro como uma, uma questão mágico-religiosa, representações mágico-religiosas, e por conseguinte das representações do cotidiano, né, e de outros políticos, de outros elementos ligados à sociedade egípcia. Bom, a Gay Hobbes, né, que na verdade é uma das maiores referências em termos de arte egípcia, não, tá? Então ela tem vários livros, um deles é esse, The Art of Ancient Egypt. Tá? Então, para se compreender a arte egípcia, é vital conhecer tanto quanto for possível a visão de mundo das elites egípcias e as funções e contexto de arte produzido para eles. Então, na verdade, essa elite, como é que ela produzia essa arte, né, essa noção religiosa, essa noção mágica, né, para você poder compreender. Então, ela vai trabalhar nessa linha, né, de uma linha mais, apesar de você trabalhar no campo mágico religioso, ela vai por um lado, né, é um campo social e político, né, das relações de poder para se entender, né, essa questão da arte. Né. Esse livro, eu acho que tanto da Guerra, mas esse livro ele é fundamental para quem quer trabalhar, né, a arte mágico-religiosa, no sentido que a gente coloca aqui, tá? Que são os trabalhos do Richard Wilson. Tem dois livros, esse é um deles. Esse livro é fácil de encontrar, ele é fácil de ser encontrado em espanhol, tá? Em PDF. Eu acho que a gente, assim, uma coisa, os textos em PDFs que eu vou passar para vocês, né? Eu não vou disponibilizar no YouTube, nada disso, né? Eu vou usar a plataforma, tá? Por onde eu passo as informações, né? E ali eu vou disponibilizar os textos para que vocês tenham para vocês fazerem pesquisas futuras, tá bom? Então, na verdade, ele fica
vocês vão ter acesso ao YouTube, a aula, né? Essa aula, por um tempo, ela vai ficar no YouTube, depois eu vou transferir ela para dentro de um grupo no Facebook. Tá? A ideia é que ela fique armazenada dentro do grupo no Facebook, e aí vocês têm acesso ao vitalício, né? Vamos dizer assim. Tá bom? Mas o Wilson, ele é fundamental, tá? O trabalho dele, que é esse livro, né? Quer dizer, Symbol, Magic in Egyptian Art. É o que a gente está trabalhando aqui. Essa visão simbólica, mágica na arte egípcia. Tá? Ele é, e vou ser sincero, depois que ele escreveu duas publicações voltadas para isso, não conheço outras recentes, né, dessa de 1994. Não conheço outras recentes. Okay? Então, ele é não pode faltar para quem quer trabalhar isso que o curso está se propondo aqui, não pode faltar. Tá bom? Esse é outro livro dele, né, é o Hidden Egyptian Art, né, que é um tema unificador que é variavelmente encontrado na arte egípcia, é uma sua mensagem simbólica. Então, ele vai trabalhar muito com essa visão simbólica dessa literatura. Tá bom? Então, esses dois livros têm em espanhol, ok? E tem em inglês também, mas pode ser encontrado em PDF e pode ser encontrado naquele canal, que é o canal chamado, canal não, o site, né? Ele estava fora do ar, mas eu vou até escrever aqui para vocês, que é o Z Library, né? Então, o Z Library, ele tem ele tem algumas dessas publicações lá disponíveis, né? Acho que algum acordo que são feitos, mas acho que as que estão disponíveis lá são todas em inglês. Mas na rede como um todo a gente encontra esses mesmos textos em espanhol, tá bom? Bom, então, um outro livro que também é raríssimo, esse daqui na verdade, né? Esse na verdade se encontra, acho que quase em lugar nenhum, mas tá? Que é o da Whitney Davis, tá? É um livro antigo, né, de 89, mas ele vai trabalhar esse cânon da tradicional da arte egípcia. Então ela vai ser a primeira a mexer com essa questão proporcional e algumas coisas assim. Tem um outro trabalho dela que é só sobre proporções e tal, que também é importantíssimo para esse tipo de trabalho. Tá? Então ela vai fazer um mapeamento da arte egípcia, da proporção do corpo, como é que isso varia, em termos de quadrados, né? Um quadrado é uma polegada específica, né? Porque todas essas pinturas elas não eram pintadas diretamente, elas era feita uma matriz, né? Então o artista dava vamos dizer assim, né? Preparava a arte, ela era toda matrizada, né? Matrizes, fazia uma matriz, e essa cópia era passada então para os reprodutores aí que são os copistas, os artistas, né? Mas que vão na verdade reproduzir aquela arte a partir da matriz. Então eles vão montar uma matriz nas paredes e vão, né? Olha para um lado, olha para o outro e vai fazendo exatamente como está o que é passado nesse documento, ok? Então a gente encontra em algumas tumbas essas matrizes ainda. Normalmente elas são feitas em vermelho quando é um rascunho, né? E depois elas são feitas em preto quando é praticamente finalizada, né? Em preto, e aí são colocadas aí, são acertadas as imagens, né? E depois sim, uma vez feito isso, é que aí ela tem os pintores, esse é o desenhista, né? Copiador, vamos dizer assim. Né? Então veja, é um processo interessante, porque primeiro você tem a arte produzida por um artista com base mágico-religiosa, um sacerdote, né? Depois isso é passado, né, para os desenhistas, que vão fazer as matrizes na tumba. E depois isso vem os pintores, que vão fazer toda essa pintura. Depois tem um acabamento com resina e tal, que são outros funcionários. Né? Então, é um trabalho, vamos dizer assim, há uma divisão do trabalho, um trabalho organizado nesse sentido. Tá? E a última deles ela vai trabalhar com isso. Um outro livro, não sei se eu botei ele aqui, não coloquei aqui, mas tem um outro livro que eu vou colocar, que também é raro de encontrar,
mas que trabalha mais com as proporções, né? E é um trabalho onde a Whitney Davis ela vai colocar diversas técnicas, tá? Que vão ser apresentadas aqui. Bom, no Brasil, né? Quem é que trabalhou já com isso? Então nós temos aí o professor Brancaleão, já falecido, né? Ele faleceu no período da Covid, mas foi até um câncer. Foi um período complicado, 2022, né? Nós tivemos aí 2021, né? Vamos dizer assim. Nós tivemos aí nós tivemos vários pesquisadores, né, de Egito que faleceram, né? Então, o professor Schneider, né, que foi de Covid, o Brancaleão de câncer, o IBECA, né, que é também, né, problema de saúde, né, e todos eles partiram. Eu tive Covid, quase fui, mas os dois acho que não, você vai ficar ainda porque você tem que fazer ainda, né? Mas foi um ano onde nós perdemos aí três, né, já somos poucos, né, três pesquisadores importantes da área da egiptologia no Brasil. Então, o Brancaleão ele vai colocar, né, tem um manual de arte, de arqueologia do Egito, né, do Egito Antigo, é fácil de encontrar, tá? O PDF é muito fácil, ok? São 2 volumes, tá? Ele vai fazer vários trabalhos, ele não só fala de arte, ele fala de arte de vários outros elementos. Tá? Então, ele vai colocar que para os antigos egípcios, dar forma à matéria não era um ato de puro deleite, sim. O que não significava, né, evidentemente, que eles deixassem de extrair muita satisfação estética disso. Perfeito. Então, veja, não era somente eu penso e vou pintar e não sai da minha cabeça, não. Tá? Mas o fundamento do ato artístico encontra-se fora das preocupações estéticas em si mesmas. Eles se situam na esfera da crença relativa aos mortos, aos deuses, portanto, ao mundo sobrenatural. Então, essa arte com a relação com o mundo sobrenatural, como elementos mágicos religiosos. Desenhar, esculpir e pintar permite dar corpo às presenças invisíveis, nas quais o espírito acredita, criar objetos reais para os ritos que lhe concernem. Fabricar suporte para todos os gestos essenciais que asseguram a ligação entre os humanos e o mundo dos deuses. Concebê-los é, portanto, um ato importante e grave, cuja eficácia, antes de tudo, é o que se busca. A eficácia é o que se busca. Então, na verdade, ele coloca de modo geral que essa arte, na verdade, ela é uma materialização desses elementos que são invisíveis. Tá? Por que o Deus Horus é representado daquela forma? Tá? Isso, na verdade, você tem 2 linhas de pensamento. Se a gente pensar num campo só da ciência, né, da ciência material, do paradigma atual de ciência, eles vão associar, vamos dizer assim, certas preocupações humanas, né, e vão associar essas preocupações humanas com certos elementos da natureza. Então, o Horus vai ter aquela forma, né, que é o rei que está, né, que é o mediador entre os homens e os deuses. Por que, na verdade, né, ele é um ele é um deus solar, ele é luz. E por que é o Horus? É porque é um falcão. O falcão é o único animal, né, que consegue voar olhando para o sol, sabe? Então tem algumas coisas assim. E isso não é muito explicado. Isso são, vamos dizer assim, a gente infere isso, né? Os egiptólogos inferem um pouco isso, mas isso não tá muito claro. E tem um outro lado, que é um outro paradigma da ciência, que na verdade vai se posicionar de uma forma que é um desenvolvimento da mente humana, esses símbolos todos, essas representações, mas que também está presente aí vamos dizer assim, uma conotação mágico-religiosa, né, na qual esses seres espirituais e tal, inspiram esses homens a produzir esse tipo de imagem. Tá? Um egípcio nunca viu um deus Horus. Tá? Então, mesmo quando a gente trata a história, você fez assim, o Horus apareceu para mim. Não. Né? O perfume era do deus Amon. Né? As flores, né? Percebe? Nunca assim, Amon não aparece. Né? O deus Horus não aparece em sua plenitude para mim. Né?
Ou então Horus toma o corpo do rei e se apresenta. Então por mais que ele faça uma grande quantidade de representações, ver o Deus mesmo não era uma coisa fácil para os egípcios. Talvez por isso tenha muitas representações, todas elas com caráter mais religioso. Então essa arte ela pode ser produto somente de uma mente racional humana, através, né, das relações e tal, ou, né, lógico, um grau de religiosidade, né, mas também pode ser aí deixa eu ter uma pergunta aqui, por enquanto não. Pode ser também uma, uma inspiração divina das egrégoras. Eu, particularmente, apesar de ser uma pessoa acadêmica, também sou uma pessoa do campo do invisível. Né? Eu, particularmente, são as duas partes elas estão presentes. Uma, que é a parte da egiptologia, da arqueologia, né? É mais fácil de comprovar, e a outra, na verdade, a nossa área não tem como comprovar isso. Fica como uma possibilidade, né? Como uma inferência. Tá? E aí também tem, né, um pezinho meu aqui, a mãozinha aqui, então, onde eu coloco que essa arte, né, quer dizer, a forma de comunicação não verbal, com simbologia ou representação significativa usada na pintura, na escultura e na arquitetura e no cotidiano, indumentária, por exemplo, capaz de expressar a legitimidade nas relações de poder, relações de prestígio, relações sociais, exerce, né, as práticas mágico-religiosas. Então, eu vou para o campo em que essas práticas mágico-religiosas, elas, para os egípcios, são reais, e para muitos de nós também, tá? Mas essas práticas mágico-religiosas, que eu tomei lá no caminho da Gay Hobbes, né, elas permitem o quê? Elas legitimam relações de poder, relações de prestígio, relações sociais. Né? E é uma comunicação não verbal. Em um mundo em que onde conhecer a escrita é menos de 1% da população, né? A forma mais eficaz é o uso da imagem, da iconografia, da monumentalidade, né? Quer dizer, templos, pirâmides, né? Então, a monumentalidade, a iconografia, né? O colorido, a pintura disso tudo, né? Porque todas aquelas obras a gente não vê hoje a cor nelas, mas devia ser de uma beleza profunda, eles conheciam muito bem o uso das cores. Eles não tinham noção, por exemplo, dessas rodas, né, de cores que a gente usa em história da arte e tal, né? Cores complementares, né? Essas coisas assim, né? Essas cores que são antagônicas e tal. Mas eles tinham essa noção e faziam isso muito bem. Então, quando um templo estava completamente terminado, né, vamos dizer assim, ele devia ser algo, né, de extremo impacto emocional, né, devocional e das relações de poder, das relações de prestígio. Tá? Então, a arte é fundamental, não só no Egito, como em todas as sociedades que vão aí provavelmente até a Idade Moderna. Porque é um momento em que o grego já tem mais escrita, mas, né, os romanos, as pessoas já sabem escrever mais, falam, não, ler, mas é um impacto muito grande dessa imagem, né, essa imagem toda, ok? É um impacto fundamental. Então, a comunicação não verbal é fundamental, a gente vai trabalhar depois com alguns setores da pesquisa aí, tá bom? Bom, então, a gente passa aqui né, para algumas técnicas, tá? Desculpa. E nós vamos aqui, então, né, falar um pouco delas. Existem, parece que tem mais de 20 técnicas catalogadas, tá? Mas um pouca variação uma da outra, né? Mas aqui coloquem muitas técnicas, né, produzidas pelos egípcios. Os antigos egípcios desenvolveram técnicas sofisticadas de modo a resolver os problemas de representação, espaço e plano. Tudo teria um sentido. Tudo estava, de alguma forma, ligado à forma de pensar. Tudo estaria limitado por regras, mas mesmo com regras é possível encontrar inovação na forma, né, de representar. Técnicas e procedimentos a serviço do artista. Tá? Então, são pontos que eu tenho que colocar para vocês aqui, que é importante, né, nesse aspecto. Tá? Então, vamos lá. Uma das primeiras técnicas, então, é o princípio, né, que o Richard Lipson coloca como, né, the principle of same size. Né?
Então, por meio da isocefalia, quer dizer, as cabeças, os olhos estarem mais ou menos no mesmo nível, se expressa uma relação igualitária entre as figuras. Então, o Wilson vai trabalhar nesse aspecto, mostrando que essas divindades, muitas vezes em certas pinturas, né, vamos dizer assim, na iconografia completa, elas estão todas no mesmo, com a cabeça no mesmo nível. E às vezes os olhos, olhando para os olhos, um pouquinho acima, aí tem as nuances disso. Né? Vamos falar de algumas delas depois. Ok? Então ele vai criar esse, esse princípio, né, da isocefalia. Entretanto, se você tem por um lado uma isocefalia, como é que você vai demonstrar, né, certas diferenças hierárquicas? Então, você pelo tamanho, pela quantidade, pelo número, né? Mas existem outras formas. O Wilson ele vai desenvolver 9 formas para você tratar a arte, né, e compreender o que é mais importante ali, né? E como é que aquela imagem pode falar, conversar com o espectador, né? Então ele vai desenvolver esse elemento. Tá? Mas ao mesmo tempo, a hidrocefalia, se ela por um lado mostra a questão igualitária, ela não mostra claramente as diferenças. Tá? Então veja, aqui na tumba de Horenheim, tá? Nós temos aqui um caso de isocefalia. Se você olhar certinho, você vê que os olhos, né, mais ou menos a cabeça, os olhos, o primeiro deus à esquerda ali, né, sentado, é o deus Osíris, em seguida o deus Anubis e em seguida o deus Horus. Okay? Eles estão na mesma posição, na cabeça, vamos dizer assim, né, os olhos. Se o outro lado da parede também está na mesma posição, independente do piso, eles estão na mesma posição, no mesmo nível. Né? Então a ideia é de estabelecer aí uma isocefalia para você poder, na verdade, poder fazer o quê? Fazer isso ficar ali em cima, colocar os hieróglifos todos ali em cima. Olha essa tumba como ela ainda tem a cor, né? Para vocês terem uma ideia de como isso devia ser fabuloso na época. Imagina agora o templo. Isso é uma tumba, não é perfeita para ninguém ver. Né? Essa é outra coisa que a gente vai conversar depois. Né? Como? Uma arte dessa, né? Uma beleza, um simbolismo, uma quantidade imensa de símbolos aqui dentro, e não é para ninguém ver? Não, não é para ninguém ver. Uma vez fechada, não é para ninguém ver. A gente que vai lá de intruso, né, quebra, entra e bota o turista para ver. Mas não, a ideia não é essa, ok? Mas isso é uma coisa que a gente precisa perceber aqui, essa coisa da isocefalia. Isso existe na arte. Mas se você tem a isocefalia, como é que essa hierarquia ela vai ser dada? Né? Ela, bom, como já falei, pela dimensão, mas a hidrocefalia está todo mundo com a cabeça no mesmo lugar, na mesma altura. Né? Então, se você for ter aqui, opa, desculpa. Né? Não, desculpe mais aqui. Então, ainda com a hidrocefalia, a gente vai agora para o templo de Ábidos. Né? E no templo de Ábidos, nós temos aqui, né, uma outra, vamos dizer assim, colocação dessa hidrocefalia. Se a gente notar bem, né, do lado esquerdo nós temos aí o faraó Seti I, e do lado direito nós temos Horus. O Horus segura os cedros de poder e da governança. Né? O faraó está queimando, jogando uma bolinha de incenso, né? Fazendo um culto, queimando incenso para o deus Horus. O Horus representa o trono do Egito, o mediador entre os homens e os deuses. Então, na verdade, o que ele está fazendo é pedindo a Horus, né, a capacidade de governo, né, capacidade mágico-religiosa de governar. Ele está vivo, então isso é como se fosse, na verdade, a gente fizesse, né, uma simpatia para que uma divindade, né, trouxesse para mim benesses. Né, e no caso da benesses para esse faraó é o quê? É um ritual mágico religioso. Né? A divindade vai conceder a ele o poder de governo, vai dar a ele o poder para estabelecer a ordem. Tá? E aí, se a gente olhar um pouco essa visão da cefalia, vai notar que ela está com algumas diferenças. O olhar, né, do, do Seti I não está diretamente nos olhos de Horus.
Ele está olhando direto acima, né? Ele está olhando em cima, né? Não sei se o mouse aqui, mexendo no mouse, aparece aí para vocês. Eu acho que não, né? Aparece. Então, se a gente olhar aqui, né? Ele está acima. Então, ele está, na verdade, apontando para a coroa, né? Para o tocado das duas terras que eu protegi. E o Horus, quando está olhando, ele não está olhando para os olhos, ele está olhando, né? O seu olho, o seu bico está apontando para a boca e o nariz, né, do faraó. Por quê? Ele vai insuflar, né, por onde entra, né, para o egípcio, onde é que entra esses elementos mágicos? É pela boca e pela respiração e pela boca. Então ele vai jogar isso ali nesse faraó, ok? A linha mais embaixo que a gente está colocando, né, é uma linha onde, na verdade, os pescoços estão no mesmo nível, né? E há um ponto, que é o ponto do umbigo, que está mais ou menos no mesmo lugar. Tá? Os egípcios não trabalhavam claramente com chakras, como a gente vê na Índia, mas eles aparecem, esses centros, né? Que é o caso do chakra coronário, frontal, né? O laríngeo, o do coração, né? O cardíaco, e o umbilical. Esses cinco, eles são visíveis. E aparece um outro tipo de chakra, um outro centro, vamos chamar de centro de energia, né? Que os egípcios mostravam que são os joelhos. Não? São esses pontos aí. Então, esses 5 pontos, o sexto ponto do joelho. A gente começa, como é que a gente consegue perceber isso? A partir da arte. Né? De como as mãos, de como as ações estão sendo feitas, a gente consegue perceber isso. Né? Onde está sendo tocado, onde está sendo abraçado, onde está se jogando o alento de Deus, né, no rosto do faraó. Tá? Bom, então aqui nós temos aqui uma coisa mais ampla, né, daquela imagem. Já, quer dizer, na verdade é uma outra imagem, onde na verdade aqui, se vocês notarem, o Horus ainda não deu os cetros, né, para o faraó. Aqui Horus já entregou os cetros ao faraó, está entregando os cetros ao faraó. E veja que os olhos continuam, né, acima, lá. O olho do faraó está para cima da cabeça, né? Há uma relação ali, né, dos umbigos, da garganta, desses pontos, eles se mantêm. Nota-se que o Horus está sentado e que o faraó e a deusa que está atrás, que é a deusa Mut, a deusa mãe, né, eles estão em pé. Se eu pegar esse Horus e colocar ele em pé, ele vai ficar menor do que os outros dois personagens aí. Por quê? Porque ele está maior porque ele está sentado. Então, eu tenho que manter a docefalia. Para manter a docefalia, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diminuir, então, alguém que está sentado, o que está em cima de um tablado, né? Olha que o Horus está sentado e ele está em cima de uma base. Então, se eu conseguir pegar as medidas dele e botar ele em pé, ele vai ser menor do que o faraó, do que a deusa. Mas veja que, na maneira como isso foi produzido, tem uma harmonia. Ok? Então, vocês conseguem a possibilidade de harmonia na imagem. A gente nem se atenta muito que o Horus é menor. Da mesma forma aqui, ó, se a gente olhar esse aqui, sobretudo, essa imagem, o outro Osíris, que está em pé, né, em branco ali, ele é menor do que o rei, né, que está ali na frente. Aí é claramente menor. Né? Agora, o outro já não fica tão claro assim. Né? Bom, então se a gente tem essa questão da isocefalia, isso vamos dizer assim, vai delimitar o teto, né? As escritas vão estar em cima, e às vezes pode ser que uma divindade possa entrar com a cabeça, vamos dizer assim, no meio da escrita e tal, né? Apesar disso tudo, a hierarquia a gente não consegue trabalhar muito bem com ela. E aí, então, eu desenvolvi, então, o princípio da hierarquia pelos pés, ou pelos planos. Tendo em vista que a isocefalia expressa uma relação igualitária. O fato de haver planos diferentes pode demonstrar uma forma de hierarquia. Então, isso faz parte da minha tese, né? Então, e aí, então, eu acho que nunca li isso em outro lugar, tá bom? Nunca li isso em qualquer outra publicação.
Mas eu trabalho com essa questão, então, que é uma hierarquia pelos pés. Então, voltando, né, voltando àquela mesma imagem que a gente, né, que a gente havia colocado, né, nós temos lá a isocefalia, como nós já tínhamos visto, mas olha embaixo. Né, ora, na verdade, o que nós temos ali? O Osíris ele está sentado em um platô. Então, ele é mais importante da figura. Se ele estivesse em pé, também seria. Ele é importante porque ele está sentado e está acima. Ele está numa dimensão acima da base do Sol. Né? Se vocês olharem para essa imagem, vocês vão ver que existe uma parte preta embaixo, que é o chão. E se olharem para cima da escrita egípcia, vocês vão ver uma série de estrelinhas ali, que é o céu. Então é a terra e o céu. Tá? Então Anubis, que vem em seguida, e o Horus estão na terra. Osíris já não está tanto na terra assim, está acima. Então ele é o mais importante dessa parte da iconografia. Porque ele está acima, porque ele está sentado, porque ele é primeiro. Tá? Porque ele está sendo tocado pelo Horus, ou pelo Anpu, né, pelo Anubis. Tá? E logo depois nós temos o Horus ali, que aparentemente está atrás. Não? Mas se a gente olhar os pés, nós vamos, né, ter uma noção que é uma outra, eu vou mostrar assim, uma outra imagem, né? Na verdade, eles devem estar lado a lado e não atrás. Okay? Porque se estivesse atrás mesmo, né, os pés e as mãos, veja, a mão do Horus, não estariam meio que transpassando a roupa de Anubis e o pé não estaria meio que em lateral, tocando o pé de Anubis. Então, muito provavelmente, eles estão lado a lado. Como, na verdade, são duas dimensões, como é que o Egito vai representar isso para a gente? Dessa forma. Ele vai simular uma possibilidade para dar indicação de que está lado a lado. Tá? Então, o que a gente veria, na verdade, era o Osíris sentado, o Anubis de um lado e o Horus provavelmente do outro. Ok? Tranquilo até o momento? Estão compreendendo essa dinâmica, né? Nesse sentido? Bom, se tiver alguma questão, tá? Aí vocês podem colocar as questões aí no chat, tá bom? É o momento que a gente está falando aí desses dois princípios primeiros, que é o princípio da isocefalia, né, e da hierarquia pelos pés. Vemos agora também o outro lado aqui, né, que aí nós vamos, né, vamos lá, para o Seti diante de Horus, templo de Ares, Seti queima incenso diante de Deus, né, já mostrei para você, segurando os cedros, Horus está sentado, e aí veja que o Horus está sentado, né, e lógico, de novo, ele é mais importante porque ele está sentado, mas ele está numa dimensão do plano um pouco acima, porque ele não está com o pé no chão, na verdade. Tá? De voltar lá para a imagem inicial aqui, né? Ele não está com o pé no chão. Tá? Ele está acima, ele está num platô. Então essa seria uma das formas de você estabelecer aí, né? Bom, uma outra técnica é como representar, né, três dimensões em duas. Ok? Então, na verdade, olha, desculpa, eu falei que era o Whitney Davis, não é não. Desculpa, é Gay Roberts. Esse livro aqui, ó. Proportion and Style in Ancient Egyptian Art. Proporção e estilo na arte egípcia. Tá? A Gay Roberts que vai mostrar uma série de técnicas. Tá? O livro é da Universidade do Texas, então pode ser conseguido no Z-Library, naquele Z-Library. Talvez apareça lá para baixar, tá bom? Na da Universidade do Texas, aí fica mais fácil. Esse é outro livro importante para quem vai querer trabalhar arte. Né? Do Richard Wilson e esse dela, esse aqui em especial. Tá bom, então ele faz aqui, a representação de três dimensões em duas. Na arte, né, em duas dimensões, o artista pode escolher desenhar uma superfície de modo flat, chapado, pois não pode reproduzir uma imagem em três dimensões. Ele vai chapar essa imagem. Tá? Então aqui é um exemplo dessa coisa, né? A primeira olhada que a gente dá, né? Isso é da tumba de Nebamun, tá? Primeiro a gente olha, assim, veja, aí é uma percepção que vocês precisam ter, né?
se isso, na verdade, ele agride ou não a sua percepção visual. Para mim não agride, mas eu estou contaminado com o Egito, então eu não funciono muito bem com isso. Tem que ter uma pessoa, né, como você, assim, outras pessoas que estão conhecendo o Egito, né? Mas a ideia, em princípio, era para ser belo, sem agredir, né? Mas dá um negócio estranho, dá uma sensação estranha. Então, veja só, olha essas árvores, como é que elas estão, né? Primeiro, na verdade, olha esse quadrado aí. Esse quadrado que está no meio é um lago. Esse lago está sendo visto de cima. Por quê? Olha o Gombrich agora aqui, né? Tem que ser visto do seu ponto mais característico. Se eu pintar o lago de lado, um plano, eu não vou ver nada. Né? Então, nessa situação, o que é mais, o ângulo mais de melhor, que pode expressar a ideia, tem que ser de cima. Então, eu estou olhando o lago de cima. Mas se eu olhar as plantas em volta, tá? As plantas eu não estou vendo ela de cima. As plantas eu estou vendo ela de lado. Por quê? Porque essas plantas precisam. Né? Se eu olhar as plantas de cima, é um pontinho. São vários pontinhos. Então, na verdade, o que o Egito vai fazer? Vai colocar essas plantas de lado. Da mesma forma, os peixes, os pássaros, né? Os gansos, eu não estou vendo de cima. Né? Muitos de nós aqui já vimos os laguinhos no shopping e tal, né? O peixe de cima. Mas a parte mais característica não é essa, é o peixe de lado. Então, veja aqui. Então, um lago está de cima. As plantas dos peixes estão de lado. O mesmo acontece com as árvores. As árvores que circundam lá. Tá? De um modo geral, quando as árvores circundam o lago, elas devem circundar todas de uma forma, de modo que a árvore em si ela esteja próxima da piscina, né? do lago. Né? Só se você olhar as árvores mais embaixo, elas não estão mais em paralelo ao lago. Olha só as árvores de cima, né? As árvores de cima aqui, ó, elas estão, né? E depois aqui ela vem a lateral, né? Elas estão tocando lá e tem um grupo de árvores que não está tocando no lago. Olha, o que significa isso? Duas coisas. Pode ter sido uma forma do artista, né, vamos dizer assim, querer equilibrar a imagem, porque as árvores lá em cima estão de lado, né, vamos dizer assim, então vai colocar da mesma forma, ou essas árvores não estão próximas do lado. Tá? Eu acho que talvez seja a primeira opção. Ele quis fazer, ele teve a liberdade aqui de fazer o seguinte, olha, a linha que está em volta do lago, né, as árvores estão para cima, né, na parte. As plantas, as que estão do lado do lago, eu vou botar deitadas. E as outras eu vou botar para cima para, né, meio que ficar uma, vamos dizer assim, para que possa dar manter o equilíbrio aí dessas árvores, né? Quer dizer, dois lados as árvores estão para cima, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma outra cena, essa é uma cena da tumba de Requiem, do vizir. Esse não, o que ele fez? Todas essas árvores estão em volta do lago. Ele quis colocar isso claramente, essas árvores estão todas em volta do lago. Né? Esse lago ele tem não só uma linha de árvores, mas como tem duas. Então ele vai colocar, olha como ele vai colocar essas árvores. Ele vai colocar essas árvores, né, em volta. Então, as que estão em cima estão para cima, as que estão do lado direito e esquerdo, né, estão de lado, né, e as que estão abaixo, que estão no outro lado do lago, estão de cabeça para baixo. Então, como é que a gente tem que ver isso? A gente tem que ver um lago, olha, na mente, como é que a gente faz isso? Vamos dobrar essa imagem, né? Vamos dobrar essa imagem de modo que eu veja o lago flat e as árvores todas em volta. Tá? Ah, da mesma forma, o barquinho, né? O barco, né? Do deus, do vizir, no caso, que está passeando no lago, né? E ele, o que está acontecendo ali? Veja que as pessoas do barco estão de lado, porque é a melhor forma, é o melhor ângulo de representação. Tá? E se vocês perceberem as figuras humanas, elas também estão de lado. Tá? Tanto de um lado do lago quanto de outro. E elas, né, o artista evita colocar essas imagens
sobrepostas às árvores, né, às plantas. Ele vai colocar vamos dizer assim, em brechas, né, na imagem, onde essas pessoas podem estar. Então, nesse lago, ele tem, na verdade, as plantas que estão em volta do lago, uma outra área, onde, né, um segundo cinturão de árvores, né, e eles estão sendo puxados. E entre um cinturão e outro, nós temos aí eles puxando aí o faraó. Né? O faraó não, que na verdade o vizir, né? É um escriba, né? Tudo é 19ª dinastia, 18ª, né? Reino Novo, né? Entre 1550 e 1070 a.C. Tá bom? Então essa é a ideia de você fazer isso, né? Você colocar esse modo, acho que eu chamo de modo de representar 3 dimensões em 2. Tá? Outra forma de representar 3 dimensões em 2, como é que acontece? Veja, do lado esquerdo nós estamos vendo o falecido, né? O Horus levando, ele já passou por todas as provações, assim, diante dos juízes, né? Do mundo inferior, passou pela pesagem do coração e está sendo levado para por Horus, né? Diante de Deus Osíris. Agora veja que ele, na segunda cena, então a primeira cena ele chega. Na segunda cena, são 3 cenas aqui, na verdade, né? São 3, não, 2. A cena de ele caminhando, uma cena dele, então, diante, e a segunda cena ele diante, registro, vamos dizer assim, diante de Osíris. Então, veja que ele está fazendo oferendas a Osíris. E na cabeça dele tem outras oferendas. Né? Bom, espera aí, como é que é isso? Quer dizer que as oferendas estão na cabeça dele mesmo? Não, vamos analisar isso. Se eu colocasse as oferendas do lado dele, como nós estamos trabalhando em 2 dimensões, 3 dimensões em 2, veja, eles não têm profundidade. Eu não iria, as imagens iam se misturar. Eu não ia entender muito bem essas imagens. Então, o que os egípcios fazem? Eles colocam, né, o primeiro plano, é esse que a gente está vendo, está em circular, né, onde você tem lá o vizir fazendo as oferendas. O segundo plano eu não coloco de lado, eu coloco em cima. Por quê? Porque aí eu posso ver todas as oferendas. Então, como é que eu devo ver isso? Eu devo ver isso do meu lado. Né? É como se eu estivesse de frente aqui, né? Do meu lado estão as oferendas. Né? Um segundo plano. E talvez até um terceiro, porque são 2, se você pensar, olhar, são 2 linhas. Tem uma linha de oferendas, depois tem uma outra linha com mais oferendas. Então, na verdade, são 3 planos. Né? O vizinho está fazendo as oferendas, aí tem uma linha de oferendas, né, líquidas, e depois uma linha de oferenda sólida, porque são jarros ali, são jarros de água, unguento, cerveja, né? Ok? E eles são todos dentro de Osíris. Então percebe-se aí, né, essa coisa de você querer trabalhar com mais profundidade, você vai jogar para cima, né, o artista, na verdade, joga para cima os objetos que estão naquela linha de profundidade. E isso não choca, né? Quer dizer, você vê que essas imagens egípcias, elas não chocam por essas formas, né? Até porque a gente não compreende muito bem, mas ela não veja as imagens, no segundo vídeo de Rubinman, né, que é um pós-moderno de arte, né? Ele tem um livro que, né, o que vemos, o que vemos e como são vistos, alguma coisa assim, né? Ele coloca que a imagem nos vê, a gente vê a imagem, ela nos vê também. Né? Então, essa harmonia, ele tem uma teoria bastante pós-moderna, né? Então, tem uma teoria bastante sofisticada, então, não é uma leitura fácil, de Rubinman não é uma leitura fácil. Mesmo nos cursos de pós-graduação de arte, o Rubinman não aparece, mesmo nos grupos pós-modernos, não aparece muito, porque ele não é de uma concepção muito fácil, né? Mas ele tem uma sacada interessante. Então, quando você olha para uma arte, né, para um objeto, para uma imagem, para um conjunto iconográfico dele, ele impacta você de uma forma. Então, é como se você estivesse te olhando e te jogando isso, né? Jogando medo, amor, relaxamento, né? Te dando aquela coisa de você ficar pensativo. Então ele meio que trabalha um pouco com isso. Né? Ele humaniza um pouco o objeto em si, tá bom?
Então, nós vamos aqui então nas representações, tá? Vamos aqui falar um pouco então da quarta técnica, ok? Que é a representação em registros. Tá? Então, o uso de registros na iconografia e na arte permite gerar uma sequência de eventos, facilitando a compreensão para o observador. E ordenado a prática mágica que está sendo desenvolvida. Seria os primórdios de uma história em quadrinhos, né, os HQs, porque é uma história em registro. Talvez sim. Né? Então, na verdade, logicamente, o conceito de HQ moderno talvez não seja tão aplicável, mas é uma história em registro, como se fosse uma história em quadrinhos. Tá? Então, essa representação em registro a gente encontra aqui, por exemplo, olha, nós temos aqui, tá? 1, 2, 3, 4 registros. Tá? O registro de baixo, ele mostra, né, por onde chega e por onde sai esse falecido. Né? O de registro de cima, ele está justamente mostrando o quê? Ele está mostrando esse escriba, né, que faleceu, está sendo encaminhado, né, com suas oferendas para sua tumba, a tumba dele está em cima aquela casinha que tem um pássaro em cima, né? E lá no mundo espiritual, ele faz as atividades do dia, ele vai colher, ele vai plantar, vai colher, ele é, na verdade, ele é um vizir, né? Então ele vai continuar trabalhando como vizir, ele vai arar, né? E ele vai poder sair de vez em quando. Então, é uma cena mais simplesmente agrícola, né? Que mostra ele chegando, os trabalhos que ele faz e por onde ele pode entrar e sair, que tem as barcas ali, e por onde ele pode navegar, pode atingir outros pontos desse mundo espiritual. Tá bom? Fabiana coloca que é muito interessante, eu estou começando a ver as ilustrações egípcias com outro olhar. Exatamente, Fabiana. Agora, quando você olha as ilustrações egípcias, você vê que é uma outra dimensão. Isso porque a gente não falou das cores ainda, não falou uma série de coisas, mas é, é, é um conjunto de informação, né, que o leigo, né, que assim, essa informação, quando ela é pintada, ela é feita de tal forma que determinados níveis vão ver uma coisa, outros níveis da sociedade vão ver outra, e outras, sabe? Há uma hierarquização. Aqueles que têm conhecimento maior das práticas mágicas irão ver lá esses processos mágicos, outros vão ver somente, né? Ele está trabalhando na agricultura, percebe? Então isso é um outro aspecto que é colocado na arte, essa noção, de uma certa hierarquia no ver, como acontece hoje também, tá? Eu vou dar um exemplo de um filme chamado Do Inferno, né, com o Johnny Depp. Ele, na verdade, é um filme que trata do Jack Stripador, e nessa ficção você tem o Jack Stripador que é ligado à maçonaria. Ele, na verdade, é um maçom, ele acaba sendo protegido, mas ele acaba sendo, né, eliminado, mas ele é um maçom, né? E é uma pessoa da elite. Então, o que acontece, né, nesse filme é que em vários momentos do filme, né, o Johnny Depp está conversando com uma pessoa e tal, né, e em nenhum momento é informado para o espectador que aquele personagem é um maçom, né? Mas, por exemplo, as pessoas que estão ligadas à sociedade secreta, que estão vendo o filme, elas vão ver, porque eles estão usando vários símbolos, ele tem um broche, ele usa uma lapela, né? De vez em quando aí a câmera passa e vê uma abotoadura com símbolos maçônicos, ou então está numa sala, essa sala tem símbolos maçônicos. Mas quem não é um maçom, quem não está ligado a essa visão, né, da sociedade secreta, não vai enxergar isso. Não vai saber que quem não é o Johnny Depp, ele não é investigar, está conversando com maçons e ele não sabe. Então, essa é a ideia, né? Quer dizer, cada imagem ela vai ser compreendida de uma forma, né? Então, os maçons vão entender, ele é e vão ter uma outra dinâmica do filme, tá? É um filme interessante para esse tipo de coisa, para você usar como as imagens, né, elas vão sendo colocadas. Tá bom? Tem uma outra série de filmes também, que é chamada, antiga já, né? Que A Liberdade é Vermelha, né? Fraternidade Azul, e
Bom, é o filme que usa os lemas da liberdade, igualdade e fraternidade, ele vai dizendo as cores, né? Liberdade vermelha, fraternidade azul, né? E aí o filme tem situações em que aparecem cores muito azuis, que o espectador tem que estar atento àquela cor, porque aquele azul, naquela situação ali, ele vai te dar uma mensagem. Mas muita gente nem não presta atenção nisso. Então o filme, ele tem, esse filme tem essa dinâmica de colocar informações, né, hierarquizadas. Então é mais ou menos isso que a gente encontra também na arte egípcia, ok? Então por isso que, né, que agora quando você olhar é, é, a ilustração, né, Fabiano? Você olhar as ilustrações egípcias, a iconografia egípcia, você vai agora vocês vão ter mais cuidado nessa observação. Até porque a iconografia egípcia, ela é muito, entre aspas, poluída, né, de imagem, de cores. E isso é uma outra forma também de levar você ao erro da imagem, né? E tem que se entender que, na verdade, aquilo ali, tudo é um elemento mágico. Para o egípcio, a magia, né? A magia, ela tem que ser materializada. Então, tudo é desenhado, pintado e tem que ser ritualizado. A magia não é para esse plano? É. Então tem que ser ritualizado, né? E aí, aquela energia, quando você faz o ritual, aquela energia dessa situação, ela acontece. Então, se eu estou fazendo um ritual em que a rainha está dizendo que ela é o novo faraó, né? Nesse ritual mágico, então será um novo faraó, uma rainha sendo faraó, no caso da rainha Hatshepsut. Perfeito? Essa é uma sacada, tá bom? Bom, aqui nós temos outros exemplos, né? Que são misturadas, né? Essas coisas, elas não são totalmente os registros e a expressão de três dimensões de duas, às vezes elas se misturam, né? Então, ao mesmo tempo que aqui a gente tem registro, né? Nós vamos ter, por exemplo, registro, mas também nós vamos ter essa noção de três dimensões em duas, né? Quer dizer, olhando de cima, né? O lago sendo visto de cima, a casa que está ao lado do lago sendo vista de cima, entendeu? A família embaixo né? Está chorando. Então, na primeira parte, lá em cima, na verdade, o quê? Estão sendo levados, né? Está sendo levado materiais, né? Para um ritual, né? Um ritual mágico, vamos dizer assim, fúnebre, né? Onde, na verdade, foi sacrificado um touro, onde é tirada a pata, né? Direita, né? Dele, é levado o coração dele, entendeu? Então, é feito, na verdade, uma matança aí, e esse animal é usado para fortalecer esse vizir, né? Vamos dizer assim, esse nobre. E no registro de baixo, lá no último, o que nós temos? Nós temos, então, a família chorando. Agora, no meio, o que é? Já é outra coisa. Está falando do cotidiano dele, da vida cotidiana dele, ou da vida que ele quer ter na outra, né, dimensão. Então, aqui misturou registro com, né, com elementos da arte, né, do que ele quer, do que ele é e do que ele quer lá na outra dimensão. Tá? Então, nós temos aqui a frontalidade. Nós vamos até, tá? Vamos até as 10 mais uns 10 minutos, ok? A gente termina. Eu teria que terminar aqui com a frontalidade do corpo na arte egípcia. A gente continua na próxima aula. Tá? Então, essa frontalidade do corpo na arte egípcia. Então, vamos lá. Frontalidade. Representação do que é mais importante em um objeto tridimensional, de modo a expressá-lo em duas dimensões. Tá? Então, na arte, em duas dimensões, o artista pode escolher desenhar uma superfície, de modo que de novo, né? Pode não pode produzir, né? Coloquei na situação da Guerrero. Então, vamos lá. Ixi, eu não estou conseguindo. Aqui, na verdade, está faltando uma coisa, uma partezinha aqui que eu vou colocar, então, quando eu vou acertar aqui a apostila, aí quando eu mandar o PDF disso aqui, eu vou mandar correto, tá? Então,
Na frontalidade, eu vou avançar aqui um pouquinho só para... Essa aqui é a frontalidade dos adereços. Né? Gente, deixa eu ver se eu consigo... Onde é que eu botei isso aqui? Não botei aqui. Deixa eu ver. Tá, vamos lá, então. Eu vou colocar para vocês, aí na próxima aula eu retomo só essa linha aqui da frontalidade do corpo. Né? Bom, então, na verdade, o que acontece? Né? Vou passar aqui para a imagem. Depois eu boto na hora. Ora, se a gente olhar essa imagem, né, a turma de Horemheb, vamos olhar ali para o faraó e para o deus Horus. Né? Nós temos, ó, no começo, né, à esquerda, nós temos a deusa Isis. Ela parece Hathor, mas o nomezinho dela está escrito aqui em cima. Né? Deixa eu ver se aparece aqui Isso, dá para ver que o cursor está mexendo. Tá? Aqui está escrito palavras ditas por Ist. Então, aí eu sei que isso aqui, né, é a Isis. Então, que é um troninho, um ovo e uma designação que é feminina. Tá? Então, isso significa a palavra de Isis, né, essa palavra, que é muito antiga, porque ela é muito curta, ela significa a Senhora do Trono. Na verdade, aquela do trono. Né? E a gente traduz como a Senhora do Trono. Pô, isso, a Senhora do Trono. Ok? Então, nós temos a primeira Isis, logo depois nós temos o faraó, né? E aí nós temos diante dele, nós temos o faraó Horemheb, e diante dele, né, Horemheb, nós temos o deus Horus. Então, vamos ver, vamos olhar para o faraó. Veja, os olhos, a face, tá, está de perfil. Por quê? Se ele botasse a face, né, de frente, eu não ia ver parte significativa do rosto do faraó. Então, o rosto está de perfil. O olho, né, ele não está de perfil, está de frente. Porque se o olho ficasse de perfil, eu só ia ver um tracinho ali. Né? Então, o olho está de frente. Então, a face de perfil, o olho de frente. O tocado, tudo de perfil, porque, na verdade, a cabeça, né, para você olhar mexe direitinho. Vamos para o tronco. O tronco, nós temos o quê? O peito, né, o tórax, está de frente. E aí, o que acontece? Os braços ficam de um lado e do outro. Porque se o tórax estivesse de lado, eu só veria um braço. Né? O outro braço eu não veria o tórax. Então, representar as partes mais importantes. Então, o tórax está de frente, eu consigo ver os dois braços. E os braços não estão de frente, eles estão de lado. As mãos estão de lado. Né? Bom, descendo, nós temos o tronco e as pernas, que estão de lado. Então, veja que o tórax está de frente, o rosto está de lado. O olho está de frente. O tórax está de frente. As pernas estão de lado, os braços estão de lado. Né? É um monstro. Mas, se a gente falar isso, né? Ah, isso é uma coisa monstruosa. Mas quando a gente vê, não fica monstruoso. Eles conseguiram dar a esse tipo de arte uma noção de você perceber todo o ser, né, de uma forma harmoniosa. Você não percebe que isso é uma coisa estranha. Né? Pode ser uma coisa estranha, mas assim, não é, vamos dizer assim, ela é harmônica. Tranquilo? Bom, e aí, do mesmo lado, do mesmo modo, você tem lá o Horus. Ok? Então você tem essa noção. Né? Então, tá? essa é a lei da frontalidade no Egito Antigo, que também, como eu disse, ela também foi utilizada, não posso afirmar se foi uma prática, vamos dizer assim, produzida na ilha de Tera, né, no período minoico, por observação da arte egípcia, ou se eles chegaram à mesma conclusão. A impressão que dá que eles perceberam a arte egípcia e fizeram outras contribuições da própria arte cretense. Okay? Mas isso aí eu não é só uma suposição. Tá bom?
Então, captaram, né? Captaram essa ideia, então, né, de como essa frontalidade é montada, tá? Então, de novo, né? A cabeça de lado, orelha, da orelha de lado, olho de frente, pescoço de lado, tórax de frente, quadril de lado, pernas de lado, braços de lado. Aí você tem essa estrutura, tá? Essa estrutura da frontalidade, né, egípcia. Então, e aí você tem isso em vários lugares. Tá? Aqui na tumba Tutankhamon, onde você pode perceber essa frontalidade, tá bom? Bom, mas a frontalidade existe, mas só existe uma única cena que a gente percebe que, na verdade, os egípcios conheciam na arte uma certa, vamos dizer, profundidade, mas uma visão em diagonal. Tá? Vejam essa jovem aqui no registro de cima, no centro do registro de cima. Tá? Essa jovem aqui no centro do registro de cima. Olha o corpo dessa jovem. Né? Olha, o rosto de lado. Né? Ela está oferecendo a bebida lá. O tronco tá de costas, né? As costas já estão aparecendo, quer dizer, as costas estão de frente. Olha a cintura dela, está em diagonal. E as pernas, elas estão meio que em diagonal, as coxas, mas os pés lá embaixo. As pernas, a canela não está em diagonal, está de lado. Agora a perna, né, e as nádegas estão em diagonal. Tá? Veja a figura ao lado dessa jovem. Olha como está a cintura, né, e as nádegas, né, elas estão de lado. Mas essa jovem não, ela está em diagonal. Quer dizer, o artista valorizou aí as nádegas dessa jovem. Tá? Se isso foi permitido ele fazer, a gente não sabe, entendeu? Mas ele fez isso, quer dizer, então isso mostra que ele tinha essa noção, né? Mas só que não, o cânon da arte não permitia isso, porque eles faziam isso com estátuas, né? Então o que ele fez? Uma jovem em diagonal servindo, né? Uma senhora, servindo numa festa, né? Ela é uma servidora, né? Onde na verdade claramente você, né, consegue ver as nádegas. Né? Isso é assim, não tem outro lugar, tá bom? Eu não conheço outra imagem, outra iconografia onde tenha essa característica. Tá? Então não é que eles não soubessem fazer, eles não faziam. Por uma questão, né, da própria arte, da frontalidade. Mas aqui ela foge a frontalidade. E vê que, na verdade, é interessante porque não fica algo desarmônico. Né? Então as costas estão de frente. Aí já vai mudando, vai ficando de lado, né, meio diagonal. Né? Aí tem as nádegas, as pernas meio que diagonal, chega no joelho, ó, voltou a ficar reto. Ok? Essa aí é uma que é a tumba aí também de Requemi. Tá bom? Então vamos aqui para a nossa última colocação de hoje, tá? Que está a frontalidade da arte no Antigo Egito, a representação do que é mais importante nos objetos. Olha, se a gente tinha essa frontalidade, né, no ser, por que a gente não vai ter essa frontalidade também nos objetos? Então eu criei essa, né, a questão da frontalidade dos adereços. Como é que os adereços são representados de forma tridimensional? Então, as coroas em perfil ou de frente, os saiotes aventais de frente, os vestidos em perfil, adereços como cinto, né, de frente, adereços com braceletes em perfil e colares de frente. Essas são as mais importantes colocações aí. Pode ser que vocês encontrem até outras. Eu coloquei, me fixei em 6. Tá? Então, voltando para a mesma imagem que nós vimos, então vamos lá. Vamos pegar o Horus ali. Olha o Horus. As duas coroas, os dois tocados, eles estão de lado. E veja que uma coroa branca ela está mais para frente, né? E a coroa vermelha mais para trás, vamos dizer assim, né? Tá a coroa branca está no primeiro plano, né? E a coroa vermelha está no segundo plano. Ou seja,
ele não está com uma coroa dentro da outra, ele está com as duas coroas na cabeça. Tá? E aí nós temos lá, bom, vamos descer. Olha lá, os colares, né? Os colares, que estão, os peitorais, né? Os colares, o tórax, né? Eles estão de frente para mim, para poder ver esse colar. Né? A parte do peitoral está de frente. Agora, olha o saiote. O saiote já está de lado. Tá? Olha lá olha no faraó que está ao lado dele. Olha o saiote dele, como é que está. É como se tivesse um triângulo na frente, né? Por quê? Porque aquilo ali é a frente do saiote. Então, né, isso aí, se tivesse de lado, a gente não ia conseguir ver. No caso do Horus, ele não tem nada na frente, não tem um cinturão, alguma coisa na frente. Então, o saiote está de lado. Mas, no caso do faraó, tem objetos ali na frente. Então, como é que vai fazer? Vai colocar na forma triangular, né, o saiote, os elementos do saiote de frente. Ok? Os braceletes de lado, então, os braceletes de colares estão de lado, muda de frente para a gente, né? Os tocados estão de lado. Né? O saiote, quando tem alguma coisa, essa coisa fica de frente, né? Esse detalhe fica de frente para a gente. Então, para quê? Porque para que o meu observador possa ver tudo, né? Possa ver toda a plenitude da iconografia, tá bom? Bom, então, a gente, a próxima aula a gente começa entra com o simbolismo das cores, tá bom? Eu vou separar os textos, publicações que eu tenho aqui, e já vou disponibilizar lá vou disponibilizar os dois grupos, né, que são grupos daqueles que são membros do canal e os que não são membros do canal. Vou disponibilizar os materiais para todos vocês lá. Tá bom? Pergunta, gente, com relação a essa aula? Alguma. Eu estou dando aqui de lado porque do lado, como eu não. Eu tenho que ficar com o celular aqui do meu lado para poder ver o chat, né? Porque quando estou assim, eu não estou vendo o chat. Tá bom? Pergunta alguma coisa? Tem dúvidas em relação a isso? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, então, sem dúvida, então a gente vamos para o carnaval, né? Vamos fazer recesso, e aí na semana seguinte, no dia 28, tá, do carnaval, tem lá o cronograma, a gente continua, e eu já vou separar os materiais, tá, e colocar para vocês lá. O que tiver de PDF, já de livro, desses livros que eu comentei aqui, eu já vou colocar para vocês, e o site, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Obrigado aí, José Alberto, obrigado aí a todos aí, a Sara, ao Paulo, né? Ao Paulo, obrigado, Paulo, né? Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. E aí a gente vamos para a segunda aula depois, ok? E aí, aproveita as dúvidas e tal, pode mandar, que aí às vezes que eu mandei, quando mandei até um zap, né, que é do celular que eu uso para trabalho, né? E aí, algumas dúvidas pode mandar lá para gente, para mim, ok? Bom, sobre as acho que o Leandro pergunta aqui, sobre as figuras sentadas e a proporção. Tá? Obrigado, Andressa. Me interessou contar a informação que o senhor apontou, o Leandro pergunta, me colocou aqui. Me interessei pela informação que o senhor apontou sobre as figuras sentadas e a proporção. Tá, então, nesse caso, aí seria mais esse livro que eu falei para você sobre daquele da proportion, né? Tenta procurar lá no Zelive, se quiser saber mais, né? Lá no Zelive, se você consegue baixar esse livro de lá. Porque eu acho que esse livro está lá para ser baixado. Ok? Que ela fala das proporções. 20 quadrados da cintura até a cabeça, aí numa outra, já num outro período já são 22 quadrados, né? Do umbigo até a cabeça, tem essas questões. O corpo vai se modificando, tá bom? Ok, então. Obrigado, Tomás. Bom descanso também para todos, né? Bom descanso, bom carnaval para todos, bom feriado, bom relaxamento aí, tá bom? Um abração a todos.
Ela vai ficar gravada, tá? Ela já está preparada lá, vai ficar gravada, vocês podem rever para tirar algumas dúvidas, tá bom? Uma boa noite a todos e bom descanso.